Então, vamos colocar aqui na tela a classificação do Campeonato Brasileiro. Deixa eu separar aqui a imagem. Pronto. Classificação do Campeonato Brasileiro, gente. Vocês estão vendo aí até o 15º lugar, mas eu vou tirar aqui momentaneamente então aqui a tela do patrocinador para que vocês possam visualizar a tela inteira, certo? Vamos lá, Flamengo, líder do campeonato, 24 jogos, 54 pontos. Cruzeiro, 25 jogos, 50 pontos. Flamengo tem 4 pontos a mais e tem um jogo a menos. Isso significa que se o Flamengo derrotar o Cruzeiro no jogo da próxima quinta-feira, ele vai abrir, se vencer o jogo, 7 pontos sobre o Cruzeiro. E como ele tem um jogo a mais a disputar, se vencer o jogo atrasado contra o Sport, o Flamengo, em tese, pode abrir 10 pontos sobre o Cruzeiro. Então, a vitória quinta-feira pode colocar o Cruzeiro em situação muito difícil no campeonato, a vitória do Flamengo. Palmeiras, 49 pontos e tem um jogo a menos em relação ao Flamengo. Então, se ele vence o jogo atrasado, que é contra o Juventude, vai ser na data FIFA, ele vai a 52, fica 2 pontos atrás do Flamengo. Ou seja, o Palmeiras estava com a possibilidade de superar o Flamengo ou disputar o jogo atrasado. Com a derrota de hoje e a vitória do Flamengo, a derrota para o Bahia, o Palmeiras agora, mesmo vencendo o jogo atrasado, ele fica atrás do Flamengo. O Mirassol tem 42 pontos e 24 jogos. O Botafogo, 25 jogos e 40 pontos. O Bahia, 24 jogos e 40 pontos. Ou seja, o Bahia ele tem a mesma pontuação do Botafogo na sexta colocação, mas um jogo a menos. O São Paulo joga amanhã, tem 35 pontos e 24 jogos, pode se igualar em número de jogos ao Botafogo e chegar aos 38 pontos. Ficando a 2 do Botafogo e entrando na briga ali por uma vaga na Libertadores. O Fluminense também participa dessa briga. Ele tem 34 pontos, mas tem menos um jogo em relação ao São Paulo. Ele tem 23 jogos. Então, se ele vence os 2 jogos atrasados, ele teria o quê? 40 pontos ganhos, né? Com 25 jogos. Igualzinho o Botafogo. O Fluminense pode alcançar o Botafogo. O Grêmio reagiu bem, 25 jogos, 32 pontos, se afastou lá de baixo. O Vasco, fantástica reação, 7 pontos ganhos nos 9 últimos disputados, um empate com o Flamengo, vitória sobre o Bahia e sobre o Cruzeiro, times lá da parte superior da tabela. 30 pontos, o Corinthians parou dos 29 com essas 2 derrotas para o Sport e para o Flamengo, tem 25 jogos, o Ceará 23 jogos, 28 pontos, o Atlético Mineiro venceu o Mirassol, mas tem 23 jogos e 28 pontos, o Inter 24 jogos e 28 pontos, o Santos 24 jogos, 27 pontos, empatou hoje com o Red Bull Bragantino, e depois vem os times que a turma do rebaixamento vai ficando bem definida nesse momento, porque são 5 pontos que separam o Juventude, primeiro do Z4, do Santos, o último dos que estão fora da zona da degola. Então, 22 pontos, a mesma pontuação do Vitória, que tem 25 jogos, um jogo a mais. O Fortaleza, 24 jogos e 21 pontos. Se tivesse o jogo atrasado em relação ao Vitória, ele vai a 24, ele passa o Vitória. O Fortaleza está numa situação... perdeu o jogo, mas ganhou alguns jogos. Então, pontuou minimamente, né? Então, está ali, tentando sair daquele atoleiro. E muito mal o Sport, 23 jogos, mas só 14 pontos. Muito difícil escapar do rebaixamento para a segunda divisão, o Sport Clube do Recife, nesse cenário, né? Opa! Agora sim. Então, uma coisa feia, ficou feia aí para os times do grupo ali dos 4, porque está abrindo distância, né? A turma que está fora da zona da degola. Uma situação meio que delicada para essas equipes, é o que a gente pode perceber nesse momento, né? Muito bem. Vamos então voltar aqui aos comentários da rapaziada. O Denner Bertrão Lins. O que é o futebol? O Flamengo faz 3 tempos tenebrosos. 2 contra o Estudiantes e 1 contra o Corinthians. Tem a chance da semana ser um desastre. O final de semana foi ótimo, né? Exatamente. O Gabriel também com a gente aqui. O Pato está dando treino de pênalti no Corinthians? Pergunta o Gabriel Godinho, ironicamente, porque o Pato perdeu certa vez um pênalti assim, ficou marcado, né? Pela torcida e tudo mais. E uma cavadinha, né? E hoje foi a vez do Yuri Alberto bater de cavadinha e errar. Acabou errando, acabou mandando nas mãos do goleiro do Flamengo. Caramba, como está demorando essa entrevista coletiva, hein? Que coisa. Muito bem. O Wagner Nascimento, novo membro do canal. Valeu, Wagner. Também com a gente o Serguei Medeiros. Primeira vez na história que o goleiro pegou o pênalti sentado. Não foi a primeira, não. Aliás, o perfil Broca no Twitter, no X, até compartilhei, ele colocou lá um vídeo, cara, de 2019,
Acho que dá para colocar aqui esse vídeo. Vou ver depois se eu consigo achar aqui. É o De La Cruz batendo pelo River Plate de cavadinha e o Rossi defendendo no centro do gol. Parecidíssimo lance. Na época atuando pelo Lanús. Impressionante, sentado também. Ronald Alves deveria ter jogado na Libertadores com a vontade de hoje. A questão não é só a vontade, né? Algo mais, mas faltou uma energia maior, sem dúvida alguma. Falamos muito sobre isso. Alessandro Longobuco, membro do canal, saudações. Que vitória importante. Rodada perfeita com os tropeços dos perseguidores do Flamengo. Rumo ao título do Brasileiro 25. Abraço de Nikit. Valeu, Alessandro. Em outubro estarei de novo aí em Niterói, na semana do jogo Flamengo e Racing no Maracanã. Eu vou passar uns dias em Niterói novamente. Fábio Medeiros, o que vão reclamar desse lateral não está escrito, mas vão lembrar do escanteio não dado no lance do carrinho da Arrascaeta. Ia ser gol se o Gustavo Henrique não tira a bola. Pois é. André Marques. Boa noite. Como flamenguista, estou comemorando muito a vitória, mas o primeiro tempo do Flamengo precisa ser muito bem explicado. Eu acho que o time estava muito cansado ali em relação ao adversário, fisicamente muito abaixo. É a explicação minimamente lógica que eu encontro, né? Não consigo ver outra justificativa para aquele comportamento da equipe, né? Foi realmente muito, muito ruim. Foi muito mal. Seguindo aqui, o Pedro falando que está vindo a data FIFA, animado nem um pouco, né? Pela data FIFA é dose. Luiz Felipe, Palmeiras com o Andréas, o Flamengo tem um Carrascal. Algum flamemizento cunhado uma semana, essas bobagens, né, Luiz? Milton Carlos, boa noite. Hoje assisti o jogo e você em casa, assisti o jogo e assistindo você em casa junto com a minha mulher, a Andréia, estou muito feliz com a vitória do Mengão. Legal, Milton. Um abraço. O Milton está sempre na estrada aí nos domingos, aí depois das lives. Hoje ele vai descansar com a família, muito bom. Um abraço para você, Milton. Tudo de bom para você e para a Andréia. André Alves, resumo. Resumo. 1, Flamengo joga mal, mas é melhor que o Corinthians. 2, carregar o titular, Felipe Luiz que se vire. 3, o Wilton não dá para jogar subindo a marcação. Ele apita tudo. Horroroso esse árbitro. Árbitro brasileiro, né, André? Alexandre do Carmo. Boa noite, Mauro. Estou insatisfeito com o primeiro tempo. Ele pergunta. Um pouco, temos que falar, mas o mais importante é a vitória, pós-tropeços dos outros times. Sem dúvida alguma, do ponto de vista rubro-negro. Cara, num campeonato, uma temporada como essa, você não vai jogar bem todos os jogos. Então, alguns jogos importa vencer, mas o primeiro tempo foi ruim, o segundo tempo melhorou, o Flamengo venceu o jogo, né? O Carlos Esteves, com certeza o Bandeirinha acertou, basta ver a reação dos jogadores. Plata imediatamente diz que não tocou. Quando o logo vira de corte, se afasta, não reclama. Essa é a maior prova de que nada foi errado. Pois peraí, reclamar de um lateral assim, pô, eu acho um pouco. Enfim. Henrique Tourinho, Mauro, esse pênalti foi fruto da pressão da Libra. O VAR nem revisou esse absurdo. Não sei, isso não vou dizer, Henrique. Não posso falar sobre uma coisa que eu não sei. Adjutor Alvim, membro do canal, grande Alvim. Teve o lance que o Bruno Henrique tomou a bola do Gustavo Henrique, o zagueiro tropeça no atacante e marcaram a falta. Teve isso. O Bruno Henrique saía cara a cara com o Hugo. Teve isso. Não foi falta nenhuma ali. Nenhuma. Tem toda a razão. O Glauco Almeida, Rossi falou em entrevista no campo que o time está um pouco cansado. Sim, próximo jogo é prova de fogo. Se lacração vai preocupar, está lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Até quinta-feira os jogadores vão ter que se recondicionar. E quem tiver mais inteiro ir para o jogo contra o Cruzeiro.